Muito boa tarde, está começando agora mais um Extra Classe Web TV ao vivo. E hoje a gente vai conversar com o professor Miguel Salustiano, que vai falar sobre o pacote de maldades do governo Robson Faria. Miguel, que é diretor de comunicação do SINT-RN. E você pode mandar a sua pergunta ou sugestão através dos comentários. Boa tarde, Miguel. Obrigado por ter vindo aqui mais uma vez para conversar com a gente. Boa tarde, Denô. Mais uma vez, obrigado pelo convite de estarmos aqui novamente discutindo com a nossa categoria, com a nossa população do Rio Grande do Norte sobre essa situação, porque passou o Estado e sobre esse momento em que os servidores são, de certa forma, vitimados e são culpabilizados por essa crise que tem criado muitas dificuldades para o povo do Rio Grande do Norte. Eu que agradeço o convite e boa tarde aí para os telespectadores, para quem está acompanhando pelo Facebook do SINT. E espero que a gente tenha um programa que possa esclarecer alguns pontos de dúvida que ainda persistem aí. Miguel, a gente está aqui na terceira semana de mobilização contra esse pacote de maldades, pacote fiscal de maldades do governo Robson Faria. E essa última semana, como é que foi a luta, né? Quais são os frutos que vocês escolheram? E semana que vem há uma expectativa para a votação de 2 projetos importantes e bem prejudiciais para os servidores. Denô, a exemplo das 2 primeiras semanas, foi uma semana de luta intensa. Os servidores continuam mobilizados. O palco das mobilizações, nesse momento, é a Assembleia Legislativa, já foi a Governadoria, já foram as ruas de Natal, mas no momento é a Assembleia Legislativa. Por quê? Porque o debate está se dando lá, os projetos estão tramitando lá, as votações se dão lá no plenário da Assembleia ou nas comissões. Então foi uma semana intensa, de muita luta, de muita reivindicação e de vitórias importantes, porque boa parte dos projetos eram para ter sido aprovados pelo gosto do governo a toque de caixas. E teriam sido aprovados a toque de caixa, não fosse a resistência dos servidores, a organização de todas as categorias, não fossem os atos, não fossem o enfrentamento que o servidor fez, muitas vezes tendo que enfrentar a força policial, esse pacote teria sido aprovado a toque de caixa. E boa parte das matérias tiveram que ir para discussão nas comissões, porque o regime de urgência não foi aprovado. Algumas delas o governo não consegue justificar, não consegue apresentar informações. E, de certa forma, que a luta tem dado resultado, né? A luta tem dado resultado, mas a gente não pode cochilar porque, apesar do governo estar politicamente fragilizado, esse pacote ele não acontece isolado aqui no Rio Grande do Norte. Ele é uma orientação do governo federal, então uma orientação do projeto neoliberal de reduzir o investimento público, de penalizar o servidor, né, de fazer a implementação de arroz salarial e de retirada de direitos. Então nós não podemos cochilar porque existem forças muito poderosas que têm interesse na aprovação dessas matérias. E, Miguel, você falou da mobilização ao longo da semana, nós tivemos vigília, tivemos atividade durante o dia, e também uma audiência com a chefe do Gabinete Civil, a Tatiana Mendes. E nessa audiência, Miguel, alguma novidade, alguma boa notícia, alguma perspectiva de pagamento de 10º, e também o pacote? Nós temos, em relação ao pagamento dos servidores, nós ainda estamos aguardando a conclusão do pagamento do mês de dezembro, né, principalmente para os aposentados, os aposentados em geral, especialmente os da educação. A promessa que o governo fez é que até o dia 6 de fevereiro conclui esse pagamento, né, do mês de dezembro. E a situação é tão grave que conclui-se dezembro no início de fevereiro, se confirmar a previsão que o governo nos repassou, mas já fica vencido e em aberto e sem perspectiva o mês de janeiro. Então é uma situação de muito massacre para os servidores, em especial para os aposentados, que eu costumo repetir que os aposentados é a nossa
a parte da categoria mais fragilizada, porque o poder de pressão é menor, porque ele não está no local de trabalho, não pode fazer greve, e é um servidor que já tem uma certa idade, que precisa de uma medicação, que precisa de um tratamento de saúde mais rebuscado, que precisa de uma alimentação mais rebuscada, e a despesa do aposentado é muito maior do que qualquer outra em outra situação, e lamentavelmente foi o governo escolheu essa categoria para massacrar ainda mais do que tem sido massacrado os demais servidores. E nós estamos nessa perspectiva de concluir o pagamento de janeiro no dia 6 de fevereiro, mas sem previsão nenhuma para o pagamento de janeiro. Sem falar que o 13º, o governo está propondo parcelar em 6 suaves prestações, que para quem aguardava receber o 13º em dezembro, para poder organizar as suas coisas de final de ano, não recebeu em dezembro, não recebeu em janeiro, e receber isso a partir de 6 prestações, o dinheiro vai chegar e a pessoa vai gastar e não vai saber com que gastou. Além de mais, tem essa questão do consignado que o governo propõe, para que o servidor contraia um consignado para receber o seu 13º na íntegra, mas o governo vai pagar as prestações e os juros desse consignado através de um abono especial que foi encaminhado para a Assembleia. Mas é um governo com uma credibilidade tão baixa que os servidores ficam muito temerosos, no sentido de que, se o governo não está pagando os salários, o que é que garante que o governo vai pagar uma parcela de um consignado? E se o governo não pagar a parcela do consignado, esse consignado vai ser subtraído do salário do aposentado. Então é uma preocupação realmente que os servidores têm e que a gente ainda não tem uma perspectiva de solução concreta e definitiva para isso. Por isso que a luta precisa continuar. E Miguel, para isso, para a luta continuar, tem aí um ato marcado para terça-feira agora, a partir das 7 horas. Na verdade é uma semana intensa de mobilização. E Miguel, a expectativa é que se vote nessa semana o projeto que aumenta em 3% a alíquota previdenciário, desconto previdenciário, né? E também o corte dos quinquênios, o congelamento, né? Isso, a extinção dos quinquênios. São duas medidas que afetam diretamente o servidor, né? A mensagem 118, que trata dessa questão do aumento da alíquota. Quando você aumenta a alíquota de 11% para 14%, na prática você está retirando 3%. Está diminuindo em 3% do salário do servidor que já vem sofrido. E quando isso é uma medida, Denô, para você ter uma ideia, para recompor aquilo que foi retirado do fundo previdenciário. Ora, o governo retirou o recurso que estava lá do fundo previdenciário, que já era um recurso do servidor, e agora o próprio servidor é que vai ter que botar a mão no bolso para fazer essa recomposição. Então, é uma medida que nós não vamos aceitar de jeito nenhum, porque não resolverá o problema, penaliza mais uma vez o servidor e é uma distorção de tudo que aconteceu. Se o governo fez saques no fundo previdenciário, o governo é que tem que encontrar os meios dentro do governo para fazer essa recomposição sem penalizar ainda mais o servidor. A outra mensagem, que é a mensagem 189, que trata desse absurdo da extinção dos quinquênios. Para quem não é servidor do Estado, é bom explicar que o nosso regime jurídico único, ele garante que a cada 5 anos um servidor tenha uma gratificação que é chamada de adicional por tempo de serviço, popularmente conhecida como quinquênio, exatamente porque é concedida de 5 em 5 anos. São as ADTS. Isso. E no percentual de 5%. Então você imagine, tem servidor que tem 20%, tem servidor que tem 25%, tem servidor que tem 5%, tem servidor que tem 10%, de acordo com o tempo de serviço. E a intenção do governo é extinguir essa gratificação e congelar para aqueles que já recebem valores absolutos. Na prática, o que é que isso ocasiona? Ocasiona que daqui a alguns anos
a inflação vai corroer essa gratificação a ponto dela desaparecer. Nós temos um exemplo disso, para quem é da educação, relacionado às gratificações de título, que era equivalente a 15% do salário do professor, 5, 10 ou 15, dependendo do título adquirido, e que foi congelado durante o governo Garibaldi. Hoje, essas gratificações congeladas, que equivalia a um valor razoável, hoje é R$ 5, R$ 10, né? Porque ela vai se desvalorizando com o tempo. E o que o governo quer é isso, é fazer a desvalorização do trabalho do servidor público. E isso é muito ruim, Denô. Por quê? Porque desmotiva o servidor no momento que já é muito desgastante para ele, desvaloriza o servidor, e o servidor desvalorizado, desestimulado, não vai prestar também um bom serviço para a sociedade. Então, no final das contas, quem paga o grande preço por esse estado de coisas a que o Rio Grande do Norte foi submetido é a população, que precisa da atenção dos serviços públicos. Por isso que é muito importante, na terça-feira, dia 26, toda a categoria, ativos e aposentados, inclusive porque essa extinção dos quinquênios será... A intenção é atingir ativos e aposentados, né? A alíquota da Previdência atinge frontalmente os ativos, mas também os aposentados que contribuem, tem uma parcela que contribui. Então é importante que estejamos todos e todas em frente à Assembleia Legislativa na terça-feira, a partir das 7 horas da manhã, para que a gente não permita que o plenário da Assembleia Legislativa aprove esses projetos que prejudicam os servidores do Estado do Rio Grande do Norte. E, Miguel, ao longo desses dias, dessas semanas, o Sint e o Fórum têm conversado com os deputados, né, na tentativa de, quem ainda não foi convencido, convencê-los a não votar, né, dizer não a esses projetos. Nesse momento, a gente pode dizer que o governo tem maioria para aprovar esses dois projetos ou não? Olha, esperamos que não tenha. Nós temos feito um trabalho o Sint, juntamente com os demais sindicatos que compõem o fórum, trabalho de pressão e de persuasão junto aos deputados. E, de certa forma, tem surtido efeito. Por exemplo, o relator dessa matéria da extinção dos quinquênios, ele renunciou à relatoria. Teve algumas divergências e ele renunciou. Esperamos que ele vote contra a matéria no plenário, que era o Alberto Dixon. Esse projeto está com quem agora? Agora está com o deputado Dixon. Assumiu a relatoria. Dixon Lisboa, do PSD, do partido do governador. E nós esperamos que prevaleça na cabeça do deputado Dixon o bom senso, prevaleça o compromisso com o Rio Grande do Norte e com os servidores do Estado do Rio Grande do Norte, e que o relatório dele não seja favorável a esse congelamento, porque não vai resolver o problema. Aliás, o efeito que esse congelamento, que a extinção dos quinquênios traria para a folha de pessoal do Estado, o efeito a curto prazo é mínimo. Então não tem outro objetivo essa medida, senão a médio prazo desvalorizar o servidor público. E, Miguel, aí você está falando falando aqui dos deputados que são favoráveis a esses projetos, e o Sint já tem falado que vai fazer uma campanha em quem votar nesses projetos, que são contrários aos servidores, é aquela campanha do se votar, não volta. Exatamente. Campanha de denúncia, de mostrar à população em quem votou contra o servidor. Não só o Sint, mas o Fórum dos Servidores já está empenhado nessa campanha. É importante que a sociedade, porque a quem mais interessa o serviço público? A sociedade, né? A quem interessa o funcionamento da escola pública? A quem usa a escola pública. A quem interessa o funcionamento dos hospitais públicos? A quem usa o hospital público. Então é importante que a sociedade como um todo saiba quem são os agentes políticos que estão trabalhando para melhorar ou para prejudicar a prestação desse serviço. E a desvalorização do servidor é um prejuízo fatal para o serviço público, para a prestação direta do serviço público. Então, todos os sindicatos que compõem o fórum, o Sint, inclusive, e em especial,
fará essa campanha denunciando todos os deputados e deputadas que se colocarem a favor dessas medidas que prejudicam os servidores, que prejudicam o Estado e que prejudicam o serviço público. Okay. Nós vamos usar, Denô, todos os canais de comunicação que o Sint tem. Você sabe que não são poucos. Nós temos um jornal com tiragem de 50 mil exemplares, nós temos um canal, um programa de TV que atinge 200 mil pessoas, nós temos a live do Facebook que atinge 30, 40, 50, já chegou a 100 mil pessoas. Então nós vamos usar os nossos canais de comunicação para fazer a denúncia de todos os deputados que forem contra os servidores e contra o serviço público estadual. Ok, Miguel, nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós estamos conversando com o professor Miguel Salustiano. Até já. O Sint-RN está presente através do Facebook. A fanpage do Sint-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O Sint-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. Estamos de volta com a Extra Classe Web TV ao vivo e hoje a gente está conversando com o professor Miguel Salustiano, que é diretor de comunicação do Sint-RN. A gente está falando sobre o pacote de mudanças do governo Robson Faria, mas também, né, Miguel, vamos falar sobre outros assuntos também que não são menos importantes. Vamos falar um pouquinho agora do concurso de 2016, né, que o pessoal tem falado sobre essa prorrogação. Vai ter a prorrogação ou não? Né, tem cobrado bastante do Sint, e aí nessa situação que o Estado está atravessando, o Sint tem alguma notícia sobre isso? Olha, inclusive, Denô, os próprios aprovados no concurso estão se organizando e tem uma mobilização segunda-feira na Secretaria Estadual de Educação. O Sint está apoiando, está ajudando na divulgação, vai estar presente. É uma ação importante porque... Primeiro, porque existe carência de professores na rede. Segundo, que os recursos da educação para os servidores da ativa ainda digamos assim, está num patamar que é possível garantir a contratação de professores. Diante de todo esse caos, parece uma contradição. Mas os 853 milhões, os 853 milhões que o Fundeb estadual vai arrecadar esse ano é suficiente para pagar a folha da educação e para amenizar aquelas carências de professores que ainda persistem na rede. Então é importante que a Secretaria de Educação garanta a permanência, a prorrogação desse concurso, para que ao longo desses primeiros meses, que não se demore muito, obviamente, mas ao longo desses primeiros meses seja feita as convocações necessárias para reduzir essas carências. Nós temos carência de muitos professores na nossa rede. E, por outro lado, também é importante a prorrogação, por quê? Porque se o certame não for prorrogado, ele vai vencer, salvo engano, dia 8 de fevereiro, e o Estado não vai poder, após essa data, convocar professor. Para isso vai ter que fazer teria que fazer um outro concurso. E aí seria uma despesa extra e ao nosso entendimento desnecessária. É por isso que é importante, o Sint manda um alô para os professores e as professoras que estão aí na luta pela prorrogação do concurso e reitera que estaremos presentes lá na segunda-feira na Secretaria Estadual de Educação
para apoiar a mobilização de vocês. A partir de que horas, Miquel? A partir das 8 horas da manhã estaremos por lá, na Secretaria de Educação. E na terça-feira, nós estamos, foi confirmado, esperamos que aconteça, uma audiência com a secretária estadual de Educação, a Cláudia Santa Rosa, e dentre vários temas que a gente vai tratar, como o reajuste do piso, o pagamento do terço de férias, nós também vamos querer tratar essa questão da prorrogação do concurso, né, e ainda os outros problemas menores, mas não menos importantes, que ocorrem ainda no âmbito da educação, como a questão do ensino médio, né, em tempo integral, né, da escola em tempo integral e outros problemas de estruturação das escolas. E Miguel, agora vamos falar um pouquinho do município de Natal. Né? O primeiro ponto que a gente pode tratar, destacar, o pessoal tem perguntado bastante, que é sobre o terço de férias. Se a gente tem alguma notícia, alguma perspectiva sobre esse assunto. Olha, o Cinti esteve essa semana, por mais de uma vez, na Secretaria Municipal de Educação. Nós encaminhamos um ofício solicitando audiência à secretária, mas fomos informados que a secretária está de férias, mas mesmo assim o Cinti esteve essa semana por mais de uma vez na Secretaria Municipal de Educação, no gabinete da secretária, em busca de informações, de fechar uma data para audiência, em busca de informações sobre essa questão do terço de férias, do reajuste do piso, da convocação de concursados e também do pagamento de um retroativo do piso de 2017, relacionado ao mês de janeiro e fevereiro, que o prefeito ainda deve aos aposentados. Só para explicar, né, que foi implantado o piso para os aposentados em março do ano passado, porém em janeiro e fevereiro, retroativo ainda não foi pago. Ainda não foi pago. Isso no município de Natal. Então nós estamos fazendo essa cobrança. De lá não obtivemos respostas satisfatórias. Fomos na secretaria, na SEGELME, o Cinti esteve na SEGELME, também tentando confirmar algumas dessas informações, e a informação que o Jorge passou para o Cinti é que o prefeito pretende receber o sindicato no início do mês de fevereiro para discutir essas questões. Nós reiteramos para os servidores, os professores, os educadores infantis da rede municipal de Natal que o Cinti exige que o terço de férias seja pago, né, agora junto com o mês. Essa é a primeira coisa que a gente coloca. E que o reajuste do piso também seja encaminhado. Não seria muito ruim a gente ir para uma audiência com o prefeito, discutir as coisas que já eram para estar resolvidas, como a questão do terço de férias. A gente às vezes até brinca, o mês de férias dos professores é janeiro. Normalmente você recebe o terço de férias para poder gozar as férias com mais tranquilidade. Quando você recebe após, significa que suas férias foi prejudicada, né? Aí não dá para a gente negociar com o prefeito o pagamento de um terço de férias que já era para ter sido pago. Então é importante que o município se alerte para isso, que pague o terço de férias agora na folha de janeiro, é isso que a gente está cobrando, e que encaminhe o reajuste do piso e que realmente essa audiência seja realizada para a gente discutir toda a pauta que interessa à educação do município de Natal. Mas ainda, como você falou, a previsão para o início do mês de fevereiro, que também está prevista aí uma assembleia, né, geral unificada. Isso, né, tem a Assembleia Geral Unificada, rede estadual e municipal. Nós temos orientações do Cinti para indicativo de greve, no caso do Estado, relacionado a esse pacote de maldades. Nós estamos chamando os professores e educadores infantis da rede municipal. Inclusive, eles estarão reunidos no dia 1º e dia 2 de fevereiro no GENAT, que é o encontro que o município realiza antes do início do ano letivo. E nós estamos pedindo para que vocês fiquem alerta para o chamado do Cinti, porque se o Cinti realmente perceber que o município não vai
encaminhar a solução para esses problemas, os educadores municipais, educadores infantis serão convocados para a luta também para garantir os direitos que lhe assistem. Então, só deixando claro, né, Miguel, dia 8 de fevereiro, às 8 horas, na ACEM, Assembleia Geral Unificada da Rede Estadual e da Rede Municipal de Natal. De Natal, exatamente. Miguel, eu quero puxar aqui para um outro assunto, né, importante que está aí, que foi discutido ao longo de toda a semana, que é a questão do julgamento do presidente Lula, né? Nós temos aí uma sentença um tanto questionável, né, embasada em acusações pouco palpáveis, rasas. E qual é a sua avaliação sobre esse momento, esse perigo que a gente está vivendo de se proferir uma sentença, se condenar alguém com falta de provas? Denô, eu não sou um homem não sou advogado, eu não sou uma pessoa da justiça, mas eu acho que não precisa conhecer muito para saber que esse processo contra o presidente Lula é um processo político. É a primeira coisa que a gente coloca. E é um processo político que ocorre no âmbito do Poder Judiciário e que demonstra, no plano de fundo, uma fragilidade imensa da nossa democracia. Então, concordar com um processo desse tipo é dizer que a democracia não é importante. Porque um processo que foi encaminhado à base de delações de pessoas que estavam presas, que foi condenado em primeira instância, sem apresentação de provas concretas, que foi levado à segunda instância e que a fila dos processos foi alterada para que o julgamento acontecesse com um tempo hábil para que o processado não concorresse às eleições gerais. Então é um processo descaradamente político que fragiliza a democracia, dá um tiro de morte e que tenta tirar da jogada, do jogo político, a principal liderança do país. Se você concorda ou não concorda com o presidente Lula, se você apoia ou não apoia o presidente Lula, eu acho que essa é uma questão menor. Acredito que na democracia a última palavra é do povo. Então, um processo político que tira do jogo político um possível candidato que tenha a aceitação popular que o ex-presidente Lula tem, esse processo político ele acontece, mas não vai acontecer com legitimidade, porque a principal figura do jogo político brasileiro ela está sendo alijada do processo, ela está sendo afastada por um processo jurídico contaminado pela política nacional, articulado pelos grandes meios de comunicação, pelo capital financeiro, pelo mercado, né, diga-se de passagem, e que não considera as provas de inocência que a defesa apresentou. Lula está sendo condenado de ter recebido um triplex, mas o triplex está no nome da empresa, que segundo os acusadores, da empresa que teria doado. Como é que a empresa doa se o bem foi hipotecado, digamos assim, para cumprir uma dívida e tal? Continua no nome da empresa. Então é um processo declaradamente, descaradamente político, né, e que eu acho que prejudica muito o país, porque o Brasil vive uma crise muito dura desde o afastamento da presidenta Dilma. A gente pode dizer, Miguel, que nisso tudo que a gente está vivendo de reforma trabalhista, reforma da Previdência, né, corte de direitos, né, a volta de governar do modelo neoliberal, para que isso continue dando certo, como eles querem, é preciso se alijar, se retirar do processo político uma liderança popular como Lula. Então eles têm medo que Lula participe e tenha a possibilidade de vencer. Exatamente. Em outras palavras... E reverter tudo isso aí que está sendo feito. Exatamente, né? Isso que você está colocando. Dilma foi tirada porque não aceitou implantar essas medidas. Michel Temer topou e vem fazendo, com o apoio do Congresso e da mídia, e
a única alternativa que os trabalhadores tenham e têm para desmanchar essa armadilha, essa bomba que vem sendo montada, era a eleição do presidente Lula, porque era o cara que tinha condições de desmanchar. Inclusive, o presidente Lula vinha falando que sendo eleito, ele iria convocar um referendo, um plebiscito para revogar ou referendar essas mudanças, porque são mudanças muito duras. A legislação trabalhista, a PEC do teto de gastos, a intenção de fazer a reforma da Previdência, a dificuldade agora para a fiscalização do trabalho escravo, são medidas muito duras que afetam diretamente a população. A mudança no cálculo do preço dos combustíveis, o gás de cozinha disparado. Então, o povo está sofrendo muito com essa situação. E via em Lula uma espécie de esperança, uma ponta de esperança. Via e vê. Certos de que não conseguiriam barrar Lula no voto, a tentativa é barrar Lula no tapetão. E acho que a população, em determinado momento, vai reagir em relação a isso, porque não é um processo legítimo, é um processo político, financiado dentro dos tribunais e potencializado pelos meios de comunicação. Acho que a democracia brasileira perde muito, a repercussão internacional é muito ruim. Hoje o passaporte, Miguel, do presidente foi entregue à justiça. Foi entregue à justiça. Você falou aí na repercussão. Inclusive, me permita, o juiz do Distrito Federal que determinou o recolhimento do passaporte, ele o fez, não foi com base na condenação de Lula ontem, foi com base em outra ação que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas aproveitou o momento. E para ganhar 15 minutos de fama, 15 segundos de fama, tomou essa decisão em caráter liminar. Inclusive alegando que Lula poderia fugir, como se ele fosse fazer isso. Inclusive você falou na questão da repercussão lá fora. O New York Times lançou um editorial, se não me engano, na terça-feira, questionando esse processo, o jornal mais importante dos Estados Unidos, dizendo que existem erros. Vários juristas falam sobre isso, questionam. Porque falam de... O País também questionou. Então a repercussão internacional é muito ruim. Negativamente. Para o país, muito ruim para o país. Porque uma liderança internacional da envergadura de Lula, que fez o que ele fez pelo país e que permitiu que outros países também seguissem, ele merecia um processo legítimo. E, assim... O que é mais grave é que, veja só, Denô, se um líder como é Lula, da envergadura que é Lula, que é processado e julgado com tudo filmado, com atos e mobilizações o defendendo, com acompanhamento internacional, porque tinha um representante da ONU acompanhando o julgamento, e a justiça brasileira faz o que faz, com todas as luzes e holofotes, com o apoio da grande mídia. Imagine o que não pode ser feito com um cidadão comum, em salas fechadas de audiências, por esse país afora. Então é um atentado à nossa Constituição, que de certa forma o que acontece hoje é que qualquer brasileiro pode ser condenado sem provas concretas. Com base em achismos. Com base em achismos. Eu acho isso, aconteceu esse crime. Exatamente. Então, pode ser que você tenha cometido esse crime. Exatamente. Porque eles falam de enriquecimento ilícito, mas não conseguem comprovar isso, Não tem Não provas. acham contas. Aliás, é o que tem mais se perguntado nos últimos dias, onde estão as provas? Cadê as provas? Os próprios desembargadores, que elaboraram os seus votos, eles falaram muito em convicções, falaram muito. Eles estavam bem na defensiva, Miguel? Justificaram muito, falaram muito em indícios, mas em nenhum momento apresentaram uma prova cabal. Está aqui o tal lá do triplex, não está no nome do presidente Lula, mas está no nome do laranja, comprovadamente um laranja, mas não tem a conta no exterior,
Então, não tem. Infelizmente, é um julgamento de exceção. E, Miguel, antes de a gente chamar o intervalo, é aquela coisa, né, de que se julga o Lula dessa maneira, mas em compensação Michel Temer foi aí com uma série de provas, então, foi absolvido, não foi nem absolvido porque ele não foi sequer investigado. Não foi investigado, né? O Aécio Neves, né, que disse que iria, né, qualquer coisa, ele mandaria matar o primo, né, as gravações estão aí comprovando, disso que eu estou me lembrando agora, né? Exatamente, então, a justiça que condena um cidadão sem provas é a mesma que deixa livre cidadãos com fartas provas, porque no caso de Aécio e Michel Temer tem gravações de áudio, tem vídeos com as malas de dinheiro subindo e descendo, tem os apartamentos lotados de dinheiro. 51 milhões de reais, então, né? Junto ali no apartamento do Gedel, que é ligado a Temer. E outra coisa, ontem mesmo, durante o julgamento de Lula, um processo que era estabelecido contra o ex-governador José Serra, do PSDB, foi arquivado. Então, assim, é uma justiça que pune, ou tenta punir um segmento, e deixa totalmente livre e liberado outro segmento. É por isso que a gente diz que são decisões políticas. E se são decisões políticas, nós podemos questionar, nós podemos ser contra, nós podemos nos mobilizar para tentar reverter isso politicamente. Ok, Miguel, nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco, que a gente vai fazer a leitura dos comentários que vocês mandaram e continuam mandando. Então, até daqui a pouco. O SINT-RN está presente através da revista Extra Classe. É uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. O SINT está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento, onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. O SINT-RN está presente através do jornal. O jornal Extra Classe é usado para aprofundar as notícias específicas da luta, analisando-as e expressando opiniões que ajudem na formação da consciência de luta da categoria e preparando-a para os embates. As matérias e artigos dão subsídios à luta, com argumentos fundamentados em dados e fatos. Estamos de volta com Extra Classe Web TV ao vivo. Hoje a gente está conversando com o professor Miguel Salustiano, que é diretor de comunicação do SINT-RN. O assunto principal que a gente conversou foi sobre o pacote de maldades do governo Robson Faria e também falamos sobre algumas questões do município de Natal, né, Miguel? E agora, vamos ler aqui o que o pessoal está falando aqui com a gente. Temos aqui o primeiro comentário, que é do Francisco Canindé Dantas Cachita, que diz o seguinte: vamos todos terça-feira para a frente da Assembleia Legislativa. A Jornal Central de Angicos estará presente. Nenhum direito a menos. Então, Cachita, obrigado pelo comentário. Temos aqui o Eurli Andrade, que diz o seguinte: sobre o nosso pagamento dos aposentados sofridos nas mãos desse governo. Ela quer alguma informação sobre o pagamento dos aposentados, mas você falou no primeiro bloco, né, Miguel? Exatamente, que a previsão é encerrar até o dia
6 de fevereiro. Né? Tem uma parte que vai ser pago dia 30, a previsão de encerrar no dia 6 de fevereiro. E a gente vai reforçar essas informações a partir da audiência que a gente vai ter com o governo na próxima semana. Ok, Miguel, temos aqui o diretor de comunicação do SINT-RN, que também é diretor de comunicação, junto com você, o Leopoldo Nunes. Grande abraço, Leopoldo. Anterior, que diz o seguinte: pessoal, vamos compartilhando aí a live. Obrigado, Leopoldo, aquele abraço. Temos aqui, vamos seguindo, temos a Maria Inês Almeida Moraes, que diz o seguinte: vamos permanecer na luta. Lula 2018. Ela mandando recado, né, a partir do que a gente estava conversando aqui no segundo bloco. Grande Inês, uma lutadora também de educação. Temos aqui a diretora do SINT-RN, a professora Jussiana Mirna, que diz o seguinte: Miguel, denuncia a posição dos deputados Albert Dixon, do PROS, Galeno Torquato, do PSD, e José Adécio, do Democratas, na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, né? Que eles votaram para retirar os quinquênios e as nossas promoções horizontais e verticais. O adicional por tempo de serviço já era. Acabou-se o nosso plano de carreira. É preciso que a população saiba a posição destes deputados e deputadas. Não defende a classe trabalhadora. A matéria foi votada na Constituição de Comissão de Justiça, na Assembleia Legislativa. Agora vai a plenário, que é terça-feira agora, na expectativa. Exatamente. Esses três deputados eles já estão, inclusive, nos banners. Nos banners do SINT, nós já estamos nas redes fazendo essa divulgação, que foram os três que deram o pontapé inicial na retirada de direitos, né? Então, nós não vamos dar sossego a esses deputados. Temos aqui o Leonardo Gomes da Silva, que pergunta: o SINT o que fará pela prorrogação dos concursos de professores efetivos? Vencerá em 8 de março. Não vão convocar todas as vagas do edital e ainda o concurso esteve suspenso pelo TSE, causando um certo prejuízo às convocações. Disso que a gente já falou, Denor. Quem foi que perguntou? Foi o Leonardo Gomes. O Leonardo. Inclusive, Leonardo, você está convidado para segunda-feira também participar dessa atividade, lá na Secretaria Estadual de Educação, a partir das 8 horas. Aí a gente vai pressionar o governo para fazer essa prorrogação, que é importante que faça a prorrogação. Então, lá às 8 horas, na Secretaria Estadual de Educação, contamos com sua presença. Ok, Miguel, temos aqui o diretor de comunicação do SINT-RN, o professor Leopoldo Nunes, que manda aqui um valeu aí, Denor e Miguel, estamos juntos, e terça-feira estarei aí. Valeu, Leopoldo, grande abraço, grande figura, né? Mas você não vem de avião não, né? Porque avião balança muito. Ele não gosta muito ele de não avião. Gosta muito de avião, não. Né? Então vem de carro, de ônibus, e o Leopoldo. Valeu. Temos aqui agora a Nobre, que diz o seguinte, que pergunta: o desgovernador está pagando hoje até 3 mil salários de dezembro, hoje dia 26. É isso, Miguel? A informação que a gente teve é que ele poderia pagar, mas até pouco tempo não havia essa confirmação. Então, se caiu no caixa de alguém, é importante que alguém nos avise para a gente repassar a informação. É que poderia ser pago hoje ou dia 30 e concluindo no dia 6. Como a gente não Acima teve... de 3 mil. Isso. Como a gente não teve essa informação concretizada para hoje, por isso que a gente não divulgou aqui. Ok, Miguel. Temos aqui a professora Thelma Alves, que é diretora de Assuntos Jurídicos do SINT-RN, que manda aqui um valeu, companheiro Miguel. Obrigado, Thelma, pelo Obrigado, companheira Thelma. Temos aqui a Aninha Azevedo, que diz o seguinte: avante, SINT, para eles estar na torcida para que esse pacote não passe. Valeu, Aninha, pelo comentário. E estão na torcida e também na luta, né, Miguel? Todo o Rio Grande do Norte. Vamos seguindo. Aqui a Luciana. Aqui o Leopoldo Nunes faz o convite, né? Pessoal, vamos todos nessa terça-feira para a Assembleia Legislativa a partir das 5 da matina, né? Que é o pessoal que vai saindo do interior, né? Isso. Dos interiores mais próximos para chegar aqui. Então, convite feito, né? Terça-feira às 7 da manhã, lá na Assembleia Legislativa. A Fafá Fernandes. Inclusive, Denor, nós já temos a confirmação da presença da grande maioria das regionais do SINT. Nós temos 17 regionais. Quase todas já confirmaram presenças, né? Nova Cruz, Canguaretama, Santa Cruz, Touros, Potengi, Apodi, Mossoró, praticamente todas as regionais já confirmaram presença com suas caravanas
de modo que a gente reforça para os companheiros e companheiras do interior e da capital e da Grande Natal a importância de nós estarmos na terça-feira aqui em Natal, porque tudo que a gente conquistou até hoje de melhorias e de salário e condições de trabalho foi com muita luta. E só vamos barrar essas matérias também que acabam com o nosso plano de carreira e que reduz os nossos salários se nós nos unirmos e lutarmos muito por isso. Por isso que é fundamental a presença de todos aqui na terça-feira. A Vavá Fernandes diz o seguinte: é vergonhosa a situação do trabalhador do RN. Estado bem menor, né? Mas com a Paraíba, né? Estado bem menor. Com a Paraíba não passa esse constrangimento. A Paraíba é menor, mas não passa por esse constrangimento, né, que estamos passando. Estamos em maus lençóis. Péssimos gestores nos deram o famoso pé na bunda. A gente pode falar bunda na internet? Já foi. Já foi. A gente brinca, já, né? Mas a situação é bastante séria, né? Não só a Paraíba, mas o Maranhão, as coisas estão mais ou menos equilibradas, Alagoas, o Ceará, então a Bahia. Então esse caos que a gente vive aqui no estado, ele tem nome e tem endereço, tem nome e sobrenome. É falta de governo e de planejamento. E se encontra as medidas, vai no caminho inverso do que deve exatamente. ser. Exatamente. Aí, trabalhador. Na hora que a bomba explode, as medidas que são tomadas são medidas que não resolvem, que sacrificam ainda mais a população. Porque, por exemplo, é inadmissível que numa crise dessa, a Assembleia Legislativa tenha recursos para distribuir ambulâncias e carros para a polícia. Quer dizer, isso é um papel do executivo, não é do sobra dinheiro, já que sobrou dinheiro, aparentemente estão encontrando formas de gastá-lo, né? Exatamente, é impossível você compreender que o Tribunal de Justiça tenha recurso para construir um presídio. Isso é função do executivo, então se está sobrando recurso nos outros poderes, essa relação tem que ser revista, não pode ficar assim. E não pode você querer, por exemplo, acabar com 5% de um professor que ganha 2.000 e continuar perpetuando os auxílios moradia de R$4.000, auxílio paletó. Para quem já ganha tanto, né? Para quem já ganha tanto. Então, nós não vamos resolver a situação do Estado assim, né? Lamentavelmente, nós vamos vitimar os servidores e vamos aprofundar essa crise e, lamentavelmente, vamos penalizar a população que vai ter serviços públicos mais precários e servidores mais desmotivados. A Eurli Andrade manda aqui um outro comentário. Ela quer saber se esse pacote contra o funcionário público já foi votado, né? Ela diz que me explique isso, Miguel. Quem é? A Eurli Andrade. Eurli Andrade, um abraço, Eurli. Essas duas mensagens, a 118 e a 189, foram aprovadas nas comissões, inclusive na Comissão de Constituição e Justiça, e na terça-feira a votação vai ser no plenário da Assembleia Legislativa. Então, em sendo aprovada no plenário, elas vão para sanção, para promulgação e viram lei. Então, nós temos que barrar essa votação no plenário, temos que convencer os deputados e deputadas a votarem contra, porque, caso contrário, a partir da votação de terça-feira, as coisas ficam liquidadas e os servidores prejudicados se essas matérias forem aprovadas terça-feira. E, Miguel, a professora Juciana Mirna, né, diretora do CINTE, manda aqui dizendo que o núcleo de Pedro Avelino está confirmado, né, que vai para o ato de terça-feira, a regional de Apodi. Pedro Avelino, a regional de Apodi eu falei. E Pedro Avelino é da Regional Central Cabugi. Central Cabugi, pronto. Central Cabugi, Regional Apodi. Nosso amigo Cachita também, que falou Cachita, aí que falou ainda há pouco, né? Regional de Currais Novos. Currais Novos, Açu, presente, Açu. Santa Cruz, Caicó, João Câmara e Mossoró. Ou seja, praticamente todas as regionais do CINTE estarão presentes e nós teremos, com certeza, um grande ato, uma grande mobilização e só assim a gente vai conseguir êxito nessa batalha. Temos aqui mais um comentário da Aninha Azevedo que diz o seguinte: parabéns ao CINTE pela luta da prorrogação e convocação dos aprovados no último concurso para professor do Estado.
Sonhamos com nossa estabilidade e é inadmissível enfrentarmos esse pacote de maldades. Obrigado, Ninha, pelo comentário. E diga a Aninha que nós estamos torcendo para que ela seja convocada e já a convidamos para engrossar as fileiras da luta. Temos aqui o comentário do Mércio Barbosa, que diz o seguinte: não somos nós, servidores públicos, os responsáveis pela má gestão do dinheiro público. Portanto, não podemos ser penalizados por isso. Aos excelentíssimos senhores deputados, não esqueçam que a decisão de vocês na aprovação desse pacote de maldades do governo certamente irá determinar quem merece a renovação de um novo mandato. Então está aí o recado. Obrigado, Mércio, né? Resumiu tudo aí o Mércio Barbosa. A Elisa Estefânia diz o seguinte: obrigada, Cindy, pelo apoio na convocação e prorrogação do concurso do Estado, né? Então, relembrando, segunda-feira. Segunda-feira, às 8 horas da manhã. Jussiana diz aqui um recado para você. Miguel, 1 e 2 de fevereiro na Genate, jornada pedagógica do município, que é para denunciar o desrespeito do prefeito Carlos Eduardo. Sem férias e sem reajuste, não terá início o ano letivo de 2018, na rede municipal de Natal. De novo, a gente mandar um abraço aí para a professora Jussiana, que contribui com a gente na direção do Sint. A gente, tanto no caso do Estado, como no caso do município de Natal, a gente apela para o bom senso dos gestores, para que resolva essas situações, para que não seja necessário a gente chegar a esse ponto de ter que suspender as atividades. Fazer greve, paradas, nunca foi o objetivo primeiro do Sint. Por quê? Porque isso causa um prejuízo enorme às crianças. Nós no Estado, por exemplo, nós temos aproximadamente 250 mil alunos atendidos na rede estadual. Então, assim, uma paralisação das aulas prejudica esses alunos. Nós não temos essa intenção, não queremos, mas muitas das vezes nós somos obrigados, porque é a única forma que os servidores têm, às vezes, para pressionar o governo. Então, a gente apela para o bom senso do governador Robson, do prefeito Carlos Eduardo, para que eles resolvam essa situação, em especial no caso do comentário de Jussiana, para que resolva essa situação do terço de férias e do reajuste do piso, para que as aulas possam transcorrer com normalidade no município de Natal. Caso contrário, talvez nós sejamos obrigados ou podemos estar sendo empurrados para um movimento paredista aí que não interessa para a gente, nem para o prefeito, nem para a sociedade. E como você está falando aí, Miguel, reforçando, né, que às vezes os trabalhadores são levados a isso, né, o último recurso que é fazer greve. A Maria Ivaneide manda aqui o recado: a classe de professores era para sair de casa e lutar, né, fazer igual aos policiais, né, que pararam, né, e se mexer nos nossos direitos dos professores, né, não iniciar o ano letivo de 2018. Já existem orientações da direção do Sint em relação a essa questão de não iniciar o ano letivo. E a gente espera, Maria, né? Isso. A gente espera, Maria, que na terça-feira os professores, os funcionários da escola, os servidores do Estado estejam na praça juntos conosco para reforçar a luta. E a gente espera que também, no momento da convocação dos servidores municipais, que os servidores, os professores, educadores infantil também estejam atendendo o convite do Sint. E sempre atendem. Temos aqui a Cláudia Santos, que diz o seguinte: esse pacote é a cara do golpe que existe e perdura até hoje no Brasil. O servidor público é tido como o inimigo do golpe de 2016, golpe parlamentar, não é isso, Miguel? Porque quando você analisa o golpe ele foi dado para implantar uma agenda neoliberal. E o neoliberalismo, a sua essência é o Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? É o Estado pequeno, com poucos servidores, com serviços precários. Como é que faz um Estado com poucos servidores, com serviços precários? Retirando direitos, desmotivando aqueles que não estão no serviço público a entrarem no serviço público, e assim vai afunilando as coisas e transformando uma estrutura que não funciona bem, mas funciona de forma regular, e por causa dessas medidas de desvalorização, de retirada de direitos, de demissão coletiva, acaba que essa estrutura
passa a funcionar de maneira péssima. Isso é o Estado mínimo, esse é o resultado do Estado mínimo. E o Estado mínimo é a essência do neoliberalismo. E o neoliberalismo é a essência do golpe que foi dado no Brasil em 2016 com a retirada de Dilma da presidência da República. Tem tudo a ver. Ok, Miguel, temos aqui a Tila Liberato que diz o seguinte: Miguel, você é de luta. Tila também é de luta. Um abraço, Tila. Obrigado, Tila, pelo comentário. Vamos seguindo, temos aqui a Adriana Emília, que diz o seguinte: governos entram e saem e só pensam em meter a mão nos recursos da Previdência, no caso do IPER. Né? Veja só onde acabamos, né? Triste. Isso revolta quem contribuiu durante a vida inteira, né? Você imagina, Denô, quem fez o comentário? Adriana Emília. Adriana, obrigado pelo seu comentário e pela sua audiência, Adriana. Você imagina um servidor, uma servidora aposentada, que passou 30 ou 35 anos contribuindo, doou sua vida ao serviço público desse Estado. E na hora contribuiu a vida inteira para a composição de um fundo previdenciário e na hora que essa pessoa precisa, não tem o dinheiro lá. Você contribuiu ao longo de vários anos, né? Esse dinheiro some. Ao longo de décadas, né? E realmente isso é uma situação que desmotiva, que constrange e até revolta. Nós temos, lamentavelmente, vários companheiros e companheiras que enfrentam, inclusive, problemas psíquicos, porque, olha, você tinha uma vida que sem mordomias, mas organizada dentro daquilo que você tinha como financeiro. Aí você não consegue pagar mais a farmácia, não consegue pagar a energia, você não consegue pagar o plano de saúde, você não consegue mais garantir aquela alimentação que você precisa. Então tem pessoas que entram em desespero e isso tem acontecido lamentavelmente no nosso estado. E a responsabilidade, como já foi dita aí por um comentário, a responsabilidade não é do servidor. A responsabilidade é de quem se propôs a governar esse Estado e fez tudo errado. Ok, Miguel, e a gente vai encerrando agora, vai terminando a live, Miguel, e lembrando que segunda-feira, às 8 da manhã, na Secretaria Estadual de Educação, tem ato em prol da prorrogação do concurso de 2016, e na terça-feira, dia 30, tem mais um ato, uma mobilização contra o pacote de maldades do governo Robson Faria, a partir das 7 horas, em frente à Assembleia Legislativa, que é a continuação da mobilização, jornada de luta, né, contra o pacote fiscal de maldades do governo Robson. Exatamente, e a gente reforça mais uma vez a necessidade, a importância de todos e todas estarem presentes, repito, ativos e aposentados, para que a gente consiga impedir esse massacre que está sendo feito aos salários dos servidores e à carreira dos servidores com a extinção dos quinquênios e demais adicionais. Então, é fundamental que estejamos na praça na terça-feira. E para o pessoal do concurso de 2016, reafirmar o apoio do SINT a essa luta, reafirmar a importância da renovação, da prorrogação desse concurso e deixar aqui o nosso encontro marcado na segunda-feira às 8 horas da manhã. Vai ser mais uma semana de muita luta e esperamos nós com vitórias importantes para a classe trabalhadora aqui do estado do Rio Grande do Norte. Ok, Miguel, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no Extra Classe Web TV ao vivo. E é isso, a gente vai terminando o programa de hoje, né? Sexta-feira vamos estar aqui de novo às 15 horas no Facebook do SINT com mais um Extra Classe Web TV ao vivo. Lembrando que domingo a gente tem mais um Extra Classe TV especial de férias com a apresentação do Leito Lima às 8h45 na TV Ponta Negra. E se você quiser continuar ligado nas informações do SINT, acesse o site, Facebook, Twitter, Instagram e canal no YouTube. É isso, obrigado. Tchau. O SINT-RN está presente através da revista Extra Classe. É uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação, enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política que tenta alienar a classe trabalhadora.
O Sint está presente através do rádio. Os programas de rádio são veiculados pelas regionais e núcleos do sindicato com o mesmo propósito do programa de TV e leva a mensagem da luta da categoria, aonde não chega o sinal da TV Ponta Negra ou há dificuldade de conexão com a internet. Há também a versão radiofônica do programa Extra Classe, que ganhou o nome de Extra Classe Estadual.